Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse dia para saber o que o universo quer que nós aprendemos, que nós entendemos, ou quais os sinais que ele pede para que a gente observe. Eu sempre digo que às vezes os sinais são muito evidentes, mas às vezes eles são tão sutis, mas se a gente conseguir perceber, a gente pode fazer grandes mudanças em nossas vidas. Pode ser sempre começando com pouco, viu? Não tem que ser uma mudança volumosa ou uma mudança que tenha... que faça a diferença. Não, a gente começa sempre mudando de pouquinho, tá? Não se preocupem. Olha a Rainha de Ouros. Saiu em primeira mão. Ela pulou, né? Ela é muito importante, essa Rainha de Ouros. Ontem nós falamos em colheita, né? A temperança, uma carta maravilhosa. Olha a Rainha de Paus, debaixo da Rainha de Ouros. E o 2 de Copas. 2 de Copas fala em parceria, fala em união, fala em algo bom. Desde que nós sabemos qual a semente que nós queremos semear, né? A carta da Rainha de Ouros, gente, ela fala justamente sobre a semente. Ela fala, ouros é terra, é o começo de qualquer coisa. Ela fala justamente, tô tentando aqui para que não dê brilho. Ela fala justamente, se a gente sabe a semente que a gente quer plantar, se a gente sabe como cultivar a terra, preparar essa terra, esse terreno, porque às vezes a gente tem uma boa semente, mas o terreno não está adequado, ou a gente tem um terreno adequado e a semente não é boa. Então a gente precisa saber o que a gente quer colher para que a gente possa plantar a semente certa. A Rainha de Ouros fala, ela representa a terra onde você vai semear a sua semente. Então você precisa entender que você precisa saber fazer essa escolha. Ah, eu não sei o que eu quero colher, vou plantar qualquer coisa. Não, não pode ser assim. E a gente sabe que isso acontece. Então, a gente precisa ter uma direção, ter um foco. Eu quero colher coisas boas, eu preciso de uma semente boa, né? Ah, eu quero que essa semente boa germine, eu preciso ter um terreno adequado. Então, a gente tem que saber aonde a gente vai colocar as nossas esperanças, onde a gente vai colocar as escolhas das nossas amizades, que tipo de pessoas nós queremos ter próximo da gente, o que nós queremos que essas pessoas acrescente na nossa vida. Porque tudo, não que a gente tenha que ter uma amizade esperando que essa pessoa traga alguma coisa para você, mas essa pessoa precisa compartilhar com você coisas boas. Então a gente precisa saber que tipo de pessoa nós queremos ter próximo. Essa é a colheita que a gente escolhe, né? Então, se a gente sabe que a gente quer coisa boa, nós vamos ter sempre pessoas boas próximas a gente. Pessoas boas que eu falo são pessoas de caráter, pessoas de honra, que tenham princípios. E isso, com certeza, só vai nos trazer coisas boas, adequar coisas boas para nossa vida. A carta da temperança vem trazendo que é preciso você buscar equilíbrio para as coisas que você está buscando. A nossa vida precisa estar sempre mais ou menos adequada, o yin e o yang, para que no momento que tudo tenha que se encaixar, ele faça aquele encaixe perfeito, que é o encaixe do universo. A temperança fala, eu gosto de usar essa expressão porque assim, se você usar um tempero demais, ele tá sobrando. E se você usar de menos, ele falta. Então, esse equilíbrio desse tempero, ele precisa ser ideal todos os dias. É lógico que não é fácil você estar sempre em equilíbrio, mas quando você busca esse equilíbrio, você consegue ter mais leveza para sua vida, você consegue lidar melhor com as adversidades do dia a dia. Você vai ter mais entendimento de como você tem que prosseguir, como você tem que proceder. Essa carta fala em caminhos estreitos, caminhos difíceis, tortuosos. Você talvez terá que cruzar montanhas,
caminhos apertados, mas no final, se você ter essa percepção do equilíbrio que você precisa, você ouvir a sua intuição em primeiro lugar, você buscar na sua espiritualidade esse equilíbrio necessário, você sabe que você chegará lá no final como uma grande vencedora, ou um vencedor, né? Não importa o sexo aqui. O que a gente precisa é ter essa ligação com a nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo em religião, não falo é igreja disso, igreja daquilo. Não. Deus é um único, cada um na sua igreja chama-o de modos diferentes, trata-o de modo diferente. Então aqui a gente não fala em religião, a gente fala no único caminho que nos leva ao Pai Maior. Entre meio nosso caminho e Deus existe a espiritualidade, que é a nossa proteção, que são nossos guias, os nossos mentores, e a gente precisa estar sempre em equilíbrio nessa troca, nessa vibe, para esses pensamentos, essas energias positivas chegarem até onde nós estamos e as que nós precisamos. A gente não pode se desviar desse caminho, porque é o caminho que nos traz o equilíbrio que nós precisamos no nosso dia a dia. E a carta da Rainha de Paus, ela fala em pessoas que têm essa possibilidade de ser essa pessoa poderosa, essa pessoa que conquista, essa pessoa que faz as coisas acontecerem. A gente não precisa e nem deve se preocupar se eu fizer isso, o que o fulano vai falar, o que a gente é responsável, nós somos responsáveis 100% para a vida de cada um. Então, se eu for plantar bananeira lá na frente, eu não tenho que ficar preocupado o que o vizinho vai dizer, porque a minha vida diz respeito à minha pessoa e à minha família. Oi, Sol. Bom dia, Sol. Então, a gente, independente daquilo que os outros irão dizer, a vida é de cada um. E nós devemos saber o que nós precisamos buscar, quando e onde. E a Rainha de Paus, ela fala desse poder que existe dentro de cada um de nós, dessa força, dessa coragem e dessa vontade da gente fazer que as coisas aconteçam. Essa carta fala muito em você viver as suas paixões, não importa como. Você não deve satisfação para ninguém, tá? Aí vem o 2 de copas, que é o encontro de duas almas, o encontro de dois corações. Essa carta, ela fala em parcerias, ela pode falar em parcerias de... ai, meu Deus, quando foge as palavras é difícil. É uma parceria entre duas pessoas numa empresa, uma sociedade, uma parceria para um trabalho. Ela fala em encontro de dois corações, que é o encontro das pessoas gêmeas num romance. Então, essa carta aqui é muito positiva, ela saiu aqui para o fechamento dessa leitura. Então, assim, você sabe o que você quer colher, você precisa saber o que você vai plantar, aonde você vai plantar. Você precisa buscar esse equilíbrio que você busca através da sua espiritualidade, através da sua intuição. Você manter esse equilíbrio é necessário, é preciso. Aí você é aquela pessoa determinada, aquela pessoa que busca fazer. Você não espera que os outros tragam até você, você busca, você faz. Você não importa se é um trabalho para homem, você é mulher, você vai, você põe a mão na massa e constrói aquilo que é necessário, essa ponte. E aí vem o 2 fechando essa leitura, trazendo boas novidades, boas energias, pensamentos positivos, esperança acima de tudo, para que tudo dê certo. Então, cabe a cada um de nós fazer as coisas. Buscar, a gente precisa ser essa Rainha de Paus todos os dias, tá? Não importa. Eu sou uma pessoa que eu nunca me importei com o que o vizinho ia dizer, ou ia falar. Nunca pagaram minhas contas. Então, eu vivo dentro dos meus princípios e não tenho que dar satisfação. A vida da gente cabe a nós mesmos, né? A nossa responsabilidade. Então, procuram viver a vida de vocês sem se preocupar com o pensamento, com o julgamento dos outros, tá? Aí vem a voz interior. O 2, a sacerdotisa. De novo, ela saiu já, eu acho que ontem, né? Aqui ela, ó.
a fase da lua. A sacerdotisa fala de uma pessoa que não pode se calar. A gente não pode simplesmente acreditar no que os outros querem que a gente acredita. A gente não pode simplesmente engolir, mandar a goela abaixo aquilo que os outros desejam que a gente faça. A gente precisa ter a sabedoria de tudo que nos é dito, a gente poder filtrar e poder acreditar na maneira que a gente acha mais conveniente. Não é porque o fulano falou ou porque eu vi nas redes sociais que aquilo é verdade. E ultimamente as pessoas que têm preguiça de pensar, que têm preguiça de fazer uma reflexão, saem acreditando em tudo que vê. E aí vira aquela bola de neve, te dá nós na cabeça e não resolve nada. Essa aqui, a carta da sacerdotisa fala justamente que a nossa vida são feitas de fases, assim como a lua tem suas fases. E nós devemos saber que esse momento pode ser uma fase boa, daqui a pouquinho pode ser não. Mas a gente precisa buscar o equilíbrio para que a gente possa, sim, saber como conduzir a nossa vida em todos os momentos. Que se a vida fosse só de coisas boas, eu acho que também não teria graça. Então, já veio as coisas boas para você viver naquele momento, e já vieram as coisas não tão boas para que possa trazer um certo equilíbrio. E a gente precisa, sim, ouvir a nossa voz interior. A gente precisa, sim, buscar aquilo que nós acreditamos, mas que está dentro de nós. Nós não podemos simplesmente acreditar no preto se a gente gosta do branco, tá? Ou eu não gosto do branco, eu gosto só do preto. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque o que seria se existisse uma única cor, né? Não teria esse colorido maravilhoso que existe. Então, a gente precisa fazer a nossa reflexão, buscar dentro de nós o que nós queremos, aquilo que nós buscamos, o que nós acreditamos, porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua verdade. A minha nunca será a sua e a sua talvez nunca será a minha, e vice-versa também é verdadeiro, tá? Então, a gente precisa filtrar aquilo que a gente quer para nossa vida, aquilo que a gente quer acreditar na nossa vida. Basta a gente ouvir as pessoas com atenção, com educação, e filtrar aquilo que você quer trazer para sua vida e o que não. Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus. Gratidão e até a próxima.